Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai revisar a aula de sistema esquelético. Essa aula eu já passei para vocês, mas eu vou dar uma revisadinha para que qualquer dúvida que tenha ficado, vocês entrem em contato comigo e a gente possa estar esclarecendo aí algumas dúvidas, né, que surgirem, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula sobre sistema esquelético. Então, o que seria o esqueleto, né? O esqueleto ele é uma armação de ossos, é um conjunto de ossos que sustenta e protege os tecidos moles do corpo. Então, ele engloba aí todos os tecidos moles do corpo, para não ficar uma coisa solta, né? Além de compor o esqueleto, os ossos também exercem uma variedade de outras funções importantes. Então, antes da gente ver as partes do esqueleto, a gente vai dar uma olhada no que é o osso e as funções dele, né? Porque os ossos, eles dizem, cada tipo de osso tem uma função diferente. Então, a gente vai ver as características dos ossos e também ver as funções, né, que eles desempenham no corpo do animal. Então, pessoal, na questão da terminologia, a gente tem o termo ósteo. Então, sempre quando a gente falar óssitos, osteologia, a gente está se referindo ao osso. Então, osteologia, estudo dos ossos, osteócitos que a gente tem ali descrito são as células ósseas, né? Então, algumas terminologias para vocês começarem a se familiarizar. Então, nós vimos que tecidos são conjunto de células. O nosso osso, então, né, o osso do animal, né, o osso em si, ele é um tecido. É a substância natural mais dura no organismo. Ele perde somente para o esmalte dos dentes. O esmalte dos dentes é mais duro ainda que o osso. E apesar aí do osso ele ter uma aparência morta, parecer uma pedra, digamos assim, ele é um tecido vivo e vital, ele é muito importante para o organismo. Então, ele tem uma excelente capacidade aí de se reparar após uma fratura, por exemplo. Geralmente, para um osso se reparar, né, após uma fratura, a gente só precisa juntar as pontas quebradas, né, colocarem elas juntinhas, alinhar bem e manter aí o osso sem se movimentar por algumas semanas ou meses, né? Então, o osso, ele é tem essa excelente capacidade, né, de se reparar. Pessoal, então o osso, ele é composto por uma grande população de células, né? Essas células estão juntinhas. E o que une essas células é uma substância que fica ali entre elas, chamada de matriz. As células que produzem osso, elas são chamadas de osteoblastos. O que significa blastos? Ósteo a gente já viu que significa algo relacionado a osso, né? E blasto indica uma célula que produz alguma coisa. Então, produz ossos. Osteoblastos produz osso. Então, esses osteoblastos, eles secretam essa matriz, essa substância que está entre as células, né? Inicialmente, essa substância ela é mole e ela é composta por fibras colágenas, como se fosse uma gelatina, né? E essa gelatina ela é feita de proteína e carboidratos complexos, que são chamados de polissacarídeos. Então, ela é rica aí em proteína e carboidratos, tá? Então, inicialmente essa matriz ela é mole e os osteoblastos vão endurecer ela através de um processo chamado ossificação. O que acontece nessa ossificação? A matriz ela é infiltrada por cálcio e fósforo, na forma de uns cristalzinhos que a gente chama de cristais de hidroxiapatita, tá?
Então, esses cristais, eles dão ao osso a característica de dureza. Por isso que eles são duros, né? Porque eles são pequenos cristais ali que formam através do cálcio e do fósforo. A partir do momento que essa matriz, né, esse conteúdo intracelular aí vai ossificando, esses osteoblastos, essas células, elas vão ficando aprisionadas por tanto conteúdo ósseo, né? Aí elas passam a ser chamadas de osteócitos, que são células ósseas. Vamos falar agora um pouquinho sobre as funções dos ossos, né? Então, a primeira delas é a sustentação. Essa é a função mais básica do osso, né? Dar a sustentação ao corpo do animal. As células e os tecidos que compõem o resto do corpo são bem moles e não tem muita força, né? Para ficar ali onde elas devem ficar. Então, os ossos, eles servem como uma espécie de andaime para sustentar esses outros tecidos, esses outros órgãos, né? O resto do corpo ou está pendurado pelos ossos ou está preso diretamente a eles. Outra função aí muito importante dos ossos é a proteção. Então, os ossos, eles são firmes, eles têm força. Isso faz com que eles protejam os órgãos, né, do organismo. Porque os órgãos, eles são delicados, eles precisam dessa proteção. Então, tem órgãos que são envolvidos por ossos parcialmente e tem outros órgãos que são envolvidos completamente. Por exemplo, os ossos do crânio. Então, o crânio, ele é um conjunto de ossos que fazem aí a proteção do cérebro e também outras estruturas delicadas, né, como os olhos, os ouvidos. Então, a proteção é uma função muito importante dos ossos. Função de alavancagem. Então, os ossos, eles agem como alavancas para o músculo, né, mover o corpo. As ligações dos músculos aos ossos são feitas através dos tendões, o que permite os músculos mover as articulações, as juntas que a gente chama, né? Isso permite o animal a se mover, a se movimentar aí quando ele necessita, né? Então, essa seria a função de alavancagem. Armazenamento. Então, os ossos, eles vão atuar também como locais de estoque, principalmente de um mineral muito importante chamado cálcio. Então, eles agem como reservatórios, ou seja, bancos, para estocar esse cálcio. O que acontece? Eles vão permitir o corpo depositar o cálcio e retirar esse cálcio quando for necessário, para ter aí um controle dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Esse cálcio, ele tem muitas funções, ele está envolvido em muitas funções importantes do corpo. Por exemplo, na contração muscular, na coagulação sanguínea, na secreção do leite, na formação e manutenção do esqueleto, né? Então, o nível no sangue, de cálcio, ele deve ser mantido dentro de uma escala para executar todas essas funções sem ter dificuldade. Existem 2 hormônios que ajudam nesse nível, a regular esse nível de cálcio no sangue. Um deles é a calcitonina e o outro é o parato-hormônio. A calcitonina, ela tá na glândula tireoide e o parato-hormônio, ele é produzido na glândula paratireoide. O que acontece? Esses 2 hormônios, eles funcionam como os caixas do banco, né, do nosso banco de cálcio. Então, o que acontece? A calcitonina, ela ajuda a evitar a hipercalcemia. O que seria a hipercalcemia? É um nível muito elevado de cálcio no sangue,
Então, se tiver muito cálcio, também é prejudicial, tá? Já o paratormônio, ele faz o oposto. Ele ajuda a prevenir a hipocalcemia, que é um nível aí muito baixo de cálcio no sangue, tá? Esse depósito e retirada de cálcio, esse entra e sai de cálcio, ele é constante dentro do organismo, conforme a necessidade do corpo, a mudança dos conteúdos do seu fornecimento alimentar. Se eu estou fornecendo pouco cálcio para o meu animal, se eu estou fornecendo muito cálcio para o meu animal. Então, todo esse processo ele é constante dentro do organismo do animal. Outra função que os ossos têm é a formação de células sanguíneas. Essa formação de células sanguíneas a gente chama de hematopoiese. A hematopoiese, ela acontece lá na medula óssea. Essa medula óssea, ela tá dentro do osso, do interior do osso. Então, alguns ossos aí servem como locais de formação dessas células sanguíneas, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Vamos falar então agora sobre a estrutura óssea, como esse osso é composto, do que ele é composto, quais as formas, enfim, várias características do osso, né? Então, a gente tem dois tipos principais de ossos. A gente tem o osso esponjoso e o osso compacto. O osso esponjoso, ele é um osso mais leve. Já o compacto, ele é mais denso, né? Como diz o nome, compacto. E, por consequência, ele é mais pesado. O que seria, então, o osso esponjoso? O osso esponjoso, ele tem esse nome porque realmente ele parece uma esponja. Ele tem vários ossinhos minúsculos ali que são como se tivessem jogados ali e eles têm um espaço entre si. E esse espaço, ele é ocupado por medula óssea, tá? Então, a olho nu, a gente vendo assim, sem o auxílio do microscópio, esses ossinhos, essas espículas que a gente chama, e esses espaços, eles dão essa aparência de esponja. Esse osso, ele é leve, mas ele é muito forte. E o que acontece? Por ter essa característica, ele ajuda a reduzir o peso dos ossos do esqueleto sem reduzir a sua força, né? Então, esse osso, ele é organizado dessa forma de esponja para resistir mais às forças que ele está sujeito ali. Outro tipo de osso que a gente tem é o osso compacto. Esse osso, ele é muito pesado, ele é denso e bem forte. Então, onde é que a gente encontra esse osso compacto? A gente encontra ele em ossos longos e também na camada mais externa de todos os ossos, tá? Então, esse osso, o osso esponjoso, a gente viu que ele é composto por espículas, né? Esse aqui, ele é composto por cilindros. São cilindros minúsculos, bem compactados. E a junção desses cilindros aí, todos esses cilindros juntos, eles formam um sistema chamado de sistema aversiano. Nesse sistema aversiano, existe um canal, que é o canal aversiano central. Esse canal, ele contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e também nervos. Esse canal, ele vai fazer o quê? Ele vai suprir os osteócitos, que são as células dos ossos, né? Pessoal, a superfície ali externa dos ossos, o osso por fora, ele é coberto por uma membrana. Essa membrana a gente chama de periósteo, tá?
E essa camada chamada periósteo, que recobre ali a superfície externa dos ossos, possui também camadas. Então, a camada mais externa do periósteo, ela é composta por tecido fibroso. E a camada mais interna dele contém células formadoras de ossos. Quais são as células formadoras de ossos que a gente viu? Os osteoblastos, tá? Então, essas camadas internas formadoras de osso permitem aos ossos aumentar em diâmetro, né? Então, ela é também envolvida na reparação de fraturas, beleza? Outra membrana que o osso compacto possui é o endósteo. Esse endósteo, ele reveste a superfície do interior oco dos ossos e ele também contém osteoblastos, tá ok? Então, simbora falar sobre as células ósseas, né? A gente falou aí em osteócitos, osteoclastos, osteoblastos. Então, a gente vai ver aí cada um deles, as funções, né? Vamos ver os tipos de células que compõem os ossos, beleza? Então, a gente tem 3 tipos de células que compõem o osso. São eles os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. O que seriam os osteoblastos? Eles são células que formam osso, tá? Eles secretam a matriz do osso, que é aquela substância que a gente já comentou, e eles fornecem os minerais necessários para que essa matriz seja endurecida, seja calcificada, né? A gente já falou sobre isso. Então, uma vez que os osteoblastos ficam ali aprisionados na matriz que calcificou, eles são chamados de osteócitos, né? A prof já explicou para vocês essa parte. E assim, gente, esses osteócitos, se acontecer qualquer coisa, se precisar, eles vão estar ali para reverter a sua antiga vida, ou seja, eles vão se transformar novamente em osteoblastos para fazer a formação de um osso novo. Então, eles têm essa capacidade aí, beleza? O que seriam os osteoclastos? Eles são como irmão gêmeo maligno dos osteoblastos, ou seja, em vez de eles formarem osso, ele come o osso. E ele faz isso constantemente, tá? Os osteoclastos, eles são necessários para remodelar, tomar lugar para remover osso, de onde é necessário. E já os osteoblastos, né, eles formam um osso novo em áreas onde é necessário. Então, os osteoclastos, eles também permitem que o corpo retire cálcio dos ossos, quando é necessário, para aumentar o nível de cálcio no sangue, tá bom? Os ossos, pessoal, eles precisam ter aí, como eles são vitais, a gente viu que eles são vivos, né? Eles precisam do suprimento sanguíneo. Então, a maior parte do suprimento sanguíneo que vem para os ossos, eles vêm de inúmeros pequenos vasos sanguíneos que penetram no periósteo, que é aquela camada mais externa que a gente viu. Os vasos, eles passam através de pequenos canais na matriz óssea, que a gente chama esses canais de Volkmann. Esses canais, eles estão próximos dos canais aversianos. Então, os vasos sanguíneos nos canais de Volkmann, eles se juntam aos vasos sanguíneos dos canais aversianos para trazer nutrição ali para os osteócitos, tá? Então, os grandes vasos sanguíneos, junto com os vasos linfáticos e os nervos, vão entrar no osso para suprir lá os osteócitos através de buraquinhos que a gente encontra nos ossos, que são chamados de forames nutrícios, tá? Esses grandes vasos, eles primeiramente transportam sangue para dentro e para fora da medula óssea, que a gente tem ali no meio do osso,
onde são feitos, onde estão realizados a produção de células sanguíneas, né? As localizações dos maiores forames nutrícios são em ossos longos, a gente consegue perceber bem. Numa aula prática, eu acho que vocês vão conseguir identificar melhor. Visto de lado, numa radiografia, um forame nutrício, ele pode se assemelhar a uma rachadura. A gente parece que é uma fratura, né? Mas na realidade é um forame. E por isso que a gente tem que ter bastante conhecimento aí na área anatômica, né? Para não confundir um forame com uma fratura, por exemplo. E como os ossos são formados? Então, o osso ele pode ser formado por formação endocondral ou formação intramembranosa, tá? Então, a formação endocondral, ela também pode ser chamada de formação óssea por cartilagem, e a formação intramembranosa também pode ser chamada de formação óssea por membrana. A maior parte dos ossos do corpo se desenvolve pela formação óssea endocondral, ou seja, quando os ossos se formam por esse método, o corpo primeiro cria uma cartilagem, um molde, que ele vai ser depois substituído por osso, tá? A maioria dos ossos começa como hastes de cartilagem, lá no feto, né? Quando o feto está em desenvolvimento. Essas hastes de cartilagem, elas são como se fossem projetos de ossos. Então, por exemplo, o fêmur, né? Ele é um osso longo, osso da coxa. Ele começa a se desenvolver no corpo, né? Ou diáfise, que a gente chama. Então, ali, nessa parte, que a gente vai conseguir ver mais na aula prática, né? Mas ali vai ser chamado de centro de crescimento primário. Então, a cartilagem ali vai ser removida gradualmente à medida que o osso vai crescendo, que o centro de crescimento vai se expandindo. Os centros de crescimento adicionais são chamados de centros de crescimento secundário, e eles vão se desenvolver nas extremidades, né, do osso, ou a gente chama de epífise, tá? No momento que o animal nasce, a maior parte desses projetos de cartilagem vai ser substituída por osso. Apenas 2 áreas de um osso longo permanecem como cartilagem quando o animal nasce. São os 2 discos de cartilagem, que eles estão localizados entre o corpo do osso ali, né, e as extremidades. Ou seja, entre a diáfise e a epífise do osso, que eles são chamados de discos epifisários ou discos de crescimento. Esses discos, eles são ali os locais onde a criação do osso novo permite que os ossos longos se alonguem conforme o animal cresce. Em cada disco de crescimento, as células de cartilagem criam uma nova cartilagem na superfície de fora ou epifisária do disco, e os osteoblastos substituem a cartilagem na superfície de dentro ou diafisária do disco com osso. Nesse mecanismo, o osso ele começa gradualmente a ficar mais longo conforme o animal cresce. Então, quando o osso tiver atingido o seu tamanho, como é que eu posso explicar? Quando ele tiver atingido o pico de crescimento dele, quando ele não vai mais crescer, os discos epifisários, eles vão ossificar completamente. Isso significa que toda a cartilagem vai ser substituída por osso. Então, pessoal, eu deixei algumas imagens aí para vocês verem a estrutura do osso e tentar localizar cada estrutura que eu fiquei falando aqui para vocês, né? Então, deem uma estudadinha aí para vocês não ficarem perdidos. Vocês podem perceber nessa radiografia os discos epifisários,
como eles são bem fáceis de ser localizados. Então, pessoal, para nós terminar, a outra formação óssea que a gente tem é a formação óssea intramembranosa. Ocorre apenas em alguns ossos do crânio. Então, existe aí a formação de ossos entre as membranas que cobrem o cérebro do feto que está ali desenvolvendo. Esse processo aí cria os ossos achatados do crânio que envolvem o cérebro, mas a gente vai ver mais detalhadamente para frente sobre os ossos do crânio, daí a gente vai falar sobre isso, sobre esses ossos, beleza? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma que eu tô fazendo o vídeo. Eu acho que vai ficar melhor, mas se vocês não gostarem, vocês podem estar vindo falar comigo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me chamando também. Essa aula foi uma revisão. Eu peço que vocês façam um resumo da aula e me mandem até quarta-feira, pode ser, porque conta como presença, né? Eu preciso de uma atividade de vocês para mim contar como presença e também já conta como nota, né? Quero saber se vocês conseguiram fixar a matéria. Me perdoem a voz, porque eu tô meio engripada, infelizmente. Mas espero que vocês tenham me entendido, me compreendido. E é isso. Bom final de semana, se cuidem e até a próxima aula.